Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist. Eu sou o professor Herbert e agora eu vou resolver a quarta questão da prova paulista de Física do segundo ano do ensino médio 2024, terceiro bimestre, onde a gente está estudando eletromagnetismo. E aí, no caso, é exatamente isso: um elétron e a relação dele com o magnetismo, que é o que está mostrando nessa questão, nesse desenho aí. A gente tem uma partícula negativa, que é o elétron, e ela está com uma velocidade para baixo e ela vai entrar no campo magnético. Aí o campo magnético ali está sendo representado pelo xizinho vermelho, os vários xizinhos vermelhos, né? Que é representado pela letra B, o vetor B, por isso que tem aquela setinha ali. Então são linhas de campo magnético. E quando a gente tem esse xizinho, a gente tem que saber que ele está como se fosse entrando na tela, né? O xizinho ele está entrando na tela, então a gente está vendo ele daqui de fora, como se fosse uma flecha entrando, então a gente está vendo a traseira da flecha ali, como se fosse o xizinho. E se estivesse saindo, poderia estar saindo da tela, né? Aí seria um pontinho, como se fosse a ponta da flecha. Isso porque ele está representado aí em 3D. Na verdade está em 2D, por isso que é o xizinho, mas a gente tem que imaginar que essa relação ela é em 3 dimensões. Ele poderia estar para cá, para cima, para baixo, para um lado, esquerda, direita, ou poderia estar entrando e saindo. São as 3 dimensões aí, no caso ele está entrando. E então o que acontece? Tem um campo magnético entrando e tem um elétron descendo com uma velocidade constante, tá? E aí a gente tem que descobrir qual que é a força que esse elétron vai sentir. Já que a eletricidade e o magnetismo se completam, um gera o outro, na verdade, graças a isso que a gente tem eletricidade aqui, que ilumina a nossa casa, que ilumina a nossa cidade, graças a essa relação entre a eletricidade e o magnetismo. Afinal, a eletricidade que chega aqui pra gente vem da variação de campos magnéticos que acontece lá numa usina hidrelétrica, quando a água cai, gira turbinas. O que tem nessas turbinas? Tem ímãs, campos magnéticos que variam e empurram eletricidade, empurram elétrons, como nesse exercício aqui, e eles empurram aqui para iluminar a gente, tá certo? Claro que não é totalmente dessa maneira que eu falei, mas é quase isso. Então, o importante aí é você saber que os elétrons eles sentem a influência de campo magnético, como vai acontecer aí. Aí a gente tem que saber qual que vai ser essa influência. Será que ele vai parar? Será que ele vai acelerar? Será que ele vai ser empurrado para a esquerda, para a direita? E aí as alternativas são exatamente essas, né? Qual que é a força que o campo magnético vai fazer no elétron? Aí tem setinha para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. A gente tem que descobrir isso daí. E aí ele deu a regra da mão esquerda, né? Ele mostrou, a gente consegue descobrir isso com a regra da mão esquerda, e ele mostrou ali na prova. Então foi fácil até para a gente lembrar quais dedos representavam quais variáveis. E aí no caso, então, a regra da mão esquerda é assim, né? Fazendo 90 graus. Isso na verdade representa as 3 dimensões x, y e z. Então as 3 dimensões aqui a gente representa com a mão esquerda, né? Todas fazendo ângulo de 90 graus entre si, e cada dedo representa uma grandeza, que é a força, o dedão, o indicador é o campo magnético, e aqui o dedo médio é a velocidade do elétron. Então a gente tem que alinhar ali com o exercício. Então a gente viu que o campo magnético está entrando na folha, então ele está entrando. O elétron ele está para baixo, então a velocidade do elétron é para baixo. Ou seja, a força seria para este lado aqui, né? Porém, ele ainda mostrou que essa regra da mão esquerda ela serve para o próton quando a carga é positiva. Quando a carga é negativa, que é o nosso caso, é a mesma coisa, só que é o contrário. Ele mostrou ali, ele desenhou 2 mãos, né? E aí ele mostrou que é o contrário. Então, como a carga é negativa, se fosse positiva seria para cá. Como é negativa, a força que o elétron irá sentir ali é para o outro lado. Então é a alternativa D, né? A alternativa correta.
Lembrando que uma aplicação dessa interação dos elétrons com campos magnéticos são aquelas TVs de tubo, né? Se você olhar como que é o funcionamento, no YouTube tem vídeos que mostram isso daí, como que é o funcionamento de uma TV de tubo. Ela funciona exatamente assim, você tem ímãs, né? No tubo, aquele tubo que era antes da tela, são ímãs, que aí tem uma fonte de elétrons que vai jogar os elétrons e os elétrons vão sentir essa força, só que essa força vai ser controlada. Então um elétron vai subir um ângulo tal, o outro vai subir um ângulo tal, e aí eles vão atingir a tela nos ângulos bem específicos, bem definidos, e aí eles conseguiam formar as imagens que a gente assistia. E por isso que, por exemplo, quando a gente chegava com o braço perto da TV, a gente sentia os pelinhos sendo atraídos ali, atraídos por os elétrons que estavam ali na tela.